A dor emocional é algo que todos nós carregamos em algum nível. Mas o que poucos percebem é que muitas vezes essa dor que sentimos hoje não nasceu no presente. Ela é um eco do passado, uma ferida antiga que insiste em se manifestar em nossas experiências atuais. O Dr. Gabor Maté, referência mundial no estudo da mente e das emoções, explica que aquilo que não é compreendido em nossa história emocional se repete, quase como um ciclo inevitável. Quantas vezes você já se viu reagindo de forma exagerada a uma situação aparentemente simples? Talvez uma palavra de crítica, um olhar de desprezo ou mesmo a sensação de abandono em um relacionamento despertem uma dor que parece muito maior do que o momento justifica. Isso acontece porque, na realidade, não estamos apenas reagindo ao presente, mas revivendo dores não resolvidas do passado. Nossa mente e nosso corpo carregam memórias emocionais. Essas memórias ficam registradas como cicatrizes invisíveis, e quando uma experiência atual toca nessas feridas, a dor retorna com a mesma intensidade de quando foi vivida pela primeira vez. É como se nosso inconsciente gritasse: "Isso já aconteceu antes e ainda dói." Segundo Maté, a chave está em reconhecer os sinais de que nossa dor é antiga, porque, ao compreender sua origem, podemos começar o processo de cura real. Hoje você vai descobrir 5 coisas que revelam que a sua dor não pertence ao presente, mas ao passado. Esses sinais podem mudar completamente a forma como você enxerga seus sentimentos, suas reações e até seus relacionamentos. E aqui vai o primeiro ponto importante. A dor emocional antiga é como um fantasma. Ela se disfarça no presente, mas sempre carrega traços do passado. Ignorá-la é como viver sendo perseguido por algo que não vemos claramente. Mas encará-la é dar o primeiro passo rumo à liberdade emocional. O primeiro sinal de que sua dor é antiga se revela quando a intensidade da sua reação não combina com a situação atual. Imagine uma pessoa que recebe uma crítica leve no trabalho, algo que poderia ser visto como um simples feedback. Mas, em vez de apenas refletir sobre aquilo, ela sente uma onda de raiva, tristeza profunda ou até mesmo um desejo de se afastar completamente. A reação não está proporcional ao gatilho. Isso acontece porque o que foi tocado ali não foi apenas o momento presente, mas uma ferida que nasceu há muito tempo. Gabor Maté explica que traumas não resolvidos funcionam como feridas abertas dentro de nós. Situações corriqueiras se tornam gatilhos poderosos porque encontram essas cicatrizes expostas. É como se cada palavra, cada gesto, tivesse o poder de reabrir uma lembrança que nunca foi curada. Essa desproporção emocional geralmente tem raízes na infância. Quando éramos pequenos, éramos extremamente vulneráveis. Palavras ríspidas, ausência de carinho, falta de escuta ou até momentos de abandono marcaram nossa psique de forma muito mais profunda do que imaginamos. Por isso, quando alguém hoje parece nos ignorar ou nos rejeitar, não estamos apenas lidando com o presente, mas reativando memórias de quando éramos crianças, sozinhos e impotentes. E aqui está a reflexão. Quantas vezes você já se perguntou por que reage de forma tão intensa a coisas que parecem pequenas? Talvez, em vez de se culpar, o caminho seja se perguntar: de onde realmente vem essa dor? Porque se a reação é exagerada, provavelmente não se trata apenas de agora, mas de algo que você carrega consigo há anos. Esse padrão pode ser visto em vários aspectos da vida. Uma pessoa que foi criticada constantemente na infância pode crescer com uma ferida de insuficiência. Assim, qualquer comentário hoje, por menor que seja, aciona um estado de defesa ou de dor imensa. Já alguém que sofreu abandono pode sentir um medo avassalador sempre que percebe distanciamento em um relacionamento, mesmo que seja apenas algo passageiro. Reconhecer esse sinal é fundamental, porque ele nos mostra que não somos frágeis ou sensíveis demais por acaso. Somos sobreviventes de dores passadas que não foram acolhidas. E o primeiro passo para a cura é perceber. Se dói muito mais do que deveria, provavelmente não é de agora, é de antes. O segundo sinal de que sua dor não nasceu no presente
é quando a situação atual desperta em você um medo desproporcional de perder algo ou alguém. Esse medo muitas vezes não se justifica pelo contexto, mas é carregado de uma sensação quase infantil de abandono. Pense em quantas vezes você já se sentiu inseguro em um relacionamento, sem que houvesse de fato motivos claros para isso. Talvez a pessoa esteja apenas ocupada, demorando para responder uma mensagem ou precisando de um tempo para si. Mas dentro de você cresce uma angústia sufocante, como se estivesse prestes a ser deixado para trás para sempre. Esse pavor não é do agora. Ele nasce de experiências passadas em que você realmente se sentiu sozinho, rejeitado ou esquecido. Gabor Maté explica que nosso sistema emocional carrega a memória do abandono de forma visceral. Para uma criança, ser deixada de lado, mesmo que por pouco tempo, pode representar uma ameaça à sua sobrevivência. Afinal, quando pequenos, dependíamos completamente do cuidado de outras pessoas para viver. Por isso, a sensação de abandono é gravada em nosso corpo como um alerta máximo. Na vida adulta, esse mesmo alerta é disparado quando vivemos situações comuns de afastamento, ainda que temporário. O problema é que reagimos não apenas ao presente, mas à ferida antiga que nunca foi cicatrizada. É por isso que tantas pessoas vivem em relacionamentos marcados pelo ciúme excessivo, pela necessidade constante de validação ou pelo medo irracional de serem deixadas. Esse padrão se manifesta também em outras áreas da vida. Por exemplo, quando alguém tem medo desproporcional de perder um emprego, de ser excluído de um grupo social ou de não ser aceito em um ambiente. A intensidade do medo mostra que o que está em jogo não é apenas o presente, mas a reativação de uma memória profunda de rejeição. E aqui está uma pergunta que pode mudar sua forma de enxergar esse sinal. Será que o medo que você sente hoje pertence realmente ao momento presente? Ou ele é a voz de uma criança interior que ainda clama por segurança? Reconhecer esse segundo sinal é essencial para entender que nem todo pavor que sentimos é racional. Muitas vezes, ele é emocional, enraizado em dores que não tiveram espaço para serem compreendidas. Ao perceber isso, começamos a nos libertar da prisão invisível que o passado cria dentro de nós. O terceiro sinal de que sua dor é antiga aparece quando você se vê repetindo padrões de relacionamento que sempre terminam da mesma forma. É como se a vida fosse um ciclo e você estivesse preso a uma repetição inconsciente de histórias dolorosas. Talvez você já tenha notado isso. Atrair sempre parceiros parecidos, se envolver em amizades que acabam em traição ou viver relações de trabalho em que sente que nunca é reconhecido. A questão é que, por mais diferentes que pareçam as pessoas ou os contextos, o roteiro final é o mesmo: dor, frustração e um vazio que insiste em se repetir. Segundo Gabor Maté, essa repetição não é acaso, mas sim a forma que o inconsciente encontra para tentar resolver feridas antigas. Sem perceber, buscamos recriar situações semelhantes às que nos feriram no passado, na esperança de, desta vez, ter um desfecho diferente. Porém, como não temos consciência plena dessa dinâmica, acabamos vivendo a mesma dor de novo e de novo. Esse padrão pode ser visto claramente em quem, por exemplo, cresceu em um lar onde o amor vinha sempre acompanhado de críticas. Ao chegar na vida adulta, essa pessoa pode acabar se envolvendo com parceiros críticos, repetindo a sensação de nunca ser suficiente. É como se o inconsciente dissesse: se eu conseguir ser aceito aqui, finalmente vou curar a ferida lá de trás. Mas, na maioria das vezes, a ferida só se aprofunda. Outro exemplo é o de alguém que experimentou abandono na infância. Sem perceber, pode se atrair por pessoas emocionalmente indisponíveis, revivendo o sentimento de ausência que conheceu tão cedo. O resultado é a repetição de um ciclo que confirma a mesma dor inicial. Esse sinal é poderoso porque revela como nossa mente funciona como uma espécie de ímã. Não escolhemos conscientemente sofrer, mas as marcas antigas nos conduzem para situações familiares, ainda que dolorosas. Por isso, quando você perceber que está vivendo mais uma vez a mesma história, que jurou nunca repetir, talvez seja a hora de se perguntar: será que essa dor é realmente do agora?
Ou é um eco do passado pedindo para ser curado? Reconhecer esse terceiro sinal é dar um passo importante para romper ciclos. Porque, enquanto não identificamos de onde vem a repetição, continuamos presos ao mesmo roteiro invisível. A boa notícia é que, ao trazer consciência para essa dinâmica, começamos a escrever novas histórias, desta vez sem carregar os fantasmas do passado. O quarto sinal de que sua dor vem do passado é quando você sente uma dificuldade extrema em confiar, mesmo quando não há motivos reais para desconfiar. Essa desconfiança pode aparecer em relacionamentos amorosos, em amizades, no ambiente de trabalho e até na relação consigo mesmo. É como se houvesse sempre uma voz dentro de você dizendo: algo vai dar errado, essa pessoa vai me trair, em algum momento vou ser decepcionado. E por mais que as evidências mostrem o contrário, a sensação de insegurança permanece. Essa é uma marca clara de feridas antigas, especialmente ligadas a experiências de quebra de confiança nos primeiros anos de vida. Gabor Maté aponta que, quando crianças, somos extremamente sensíveis às contradições emocionais. Se alguém que amamos prometeu cuidado, mas nos deixou de lado, ou se alguém que deveria nos proteger acabou nos ferindo, nossa psique registra um alerta profundo. Não confie, porque confiar dói. Esse alerta se transforma em um padrão inconsciente que mais tarde passa a controlar nossas relações. Na vida adulta, isso se manifesta em formas sutis ou intensas. Algumas pessoas vivem checando constantemente se o outro está sendo fiel, se realmente gosta delas, ou se vai abandoná-las a qualquer momento. Outras, por medo da dor da decepção, nem sequer permitem que alguém se aproxime de verdade. Criam barreiras, evitam intimidade e assim protegem a ferida, mas também se isolam do amor genuíno que poderia curá-las. Essa dificuldade em confiar pode até parecer racional, mas na maioria das vezes é emocional. Não nasce do que está acontecendo agora, e sim do eco de promessas quebradas, de vínculos fragilizados e de momentos em que a confiança foi traída no passado. Por isso, mesmo que hoje exista alguém presente, honesto e comprometido ao seu lado, você pode sentir uma ansiedade constante, como se a qualquer momento tudo fosse ruir. A grande reflexão aqui é: será que a sua dificuldade em confiar é realmente sobre a pessoa ou a situação atual? Ou é sobre a dor de uma criança ferida que ainda habita dentro de você? Reconhecer esse quarto sinal é um convite a perceber que nem toda desconfiança é um instinto de proteção válido. Muitas vezes é apenas a sombra de antigas decepções, pedindo para serem vistas, compreendidas e finalmente curadas. Porque enquanto não olhamos para essas feridas, continuamos prisioneiros do medo de confiar e, consequentemente, afastamos justamente o amor e a conexão que tanto desejamos. O quinto sinal de que sua dor não pertence ao presente, mas sim ao passado, aparece quando você sente um vazio constante que nada parece preencher. Pode ser que você tenha conquistas, relacionamentos, amizades, bens materiais ou até mesmo reconhecimento. E ainda assim, exista uma sensação de incompletude, como se algo estivesse sempre faltando. Esse vazio não é falta de algo externo. Ele é o eco de necessidades emocionais que não foram atendidas em momentos cruciais da sua vida. Quando crianças, todos precisávamos de afeto, atenção, validação e segurança. Se essas necessidades não foram nutridas, cresce dentro de nós uma sensação de ausência que nenhuma conquista material pode apagar. Segundo Gabor Maté, esse vazio é um dos sintomas mais claros de feridas emocionais antigas. Buscamos preenchê-lo de diferentes formas, com trabalho em excesso, consumo, relacionamentos, vícios, distrações, mas nada parece bastar. Isso acontece porque o que falta não é do presente, mas da história que carregamos dentro de nós. E aqui está o ponto crucial. Enquanto não reconhecemos a origem desse vazio, vivemos tentando preenchê-lo com coisas externas. Mas a verdadeira cura começa quando nos permitimos olhar para dentro e acolher a criança ferida que fomos, entendendo que a dor que sentimos hoje não é apenas atual, mas uma memória pedindo para ser escutada. Agora que você conheceu os 5 sinais,
reações desproporcionais, medo irracional de perder, repetição de padrões, dificuldade em confiar e o vazio constante. Talvez perceba que grande parte da sua dor não é realmente de hoje. Ela é antiga e se manifesta como um chamado silencioso do passado. A moral da história é clara: o que não é curado se repete. Ignorar essas feridas é viver aprisionado em um ciclo de sofrimento. Mas reconhecer que a dor não nasceu no presente abre a possibilidade de cura, de libertação e de uma vida em que o passado não define mais o futuro. O mais importante é lembrar: você não está quebrado. Você carrega cicatrizes e cada uma delas conta uma história de sobrevivência. Mas agora, você tem a chance de transformar essas cicatrizes em fonte de sabedoria, compaixão e força interior. E agora eu quero ouvir de você. Qual desses 5 sinais mais falou com a sua história? Você já percebeu em sua vida alguma dor que, na verdade, pertence ao passado? Compartilhe nos comentários a sua experiência. Ela pode ajudar outras pessoas que também estão nesse processo de autodescoberta. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.